E nós estamos hoje diante da Epístola Paulina à Igreja de Filipos. Essa epístola ela é reconhecida por muitas pessoas como sendo uma das mais amadas epístolas. Ela trata de temas que o tempo todo evocam a alegria no Senhor. Portanto, estar diante da Epístola de Filipenses é estar diante de um modelo, de um edito de alegria paulina. Eu gostaria que você pudesse dar, como foi dito aqui, já no começo, na abertura, extrema atenção à palavra de Deus. Não se achegue diante desse culto, desse sermão, como mais um culto ou mais um sermão. É um modo displicente e negligente de tratar a palavra de Deus e a voz do Senhor em nossas vidas. Seguindo, eu gostaria de pensar que a epístola, a qual vamos começar hoje, ela é muito conhecida. Ela tem frases muito conhecidas, ela nos inclina à alegria, alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos. Ela tem frases de efeito, que não são obviamente frases motivacionais, mas frases que muitas vezes são usadas em cunho errado, descontextualizadas, onde diz: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Nossa, essa frase, se profundamente levada a cabo, é a sua morte, né? É a nossa morte. Nós também ouvimos que aquele que começou a boa obra há de terminar no dia de Cristo Jesus. Todas essas frases elas são muito importantes, e mesmo quando elas estão sozinhas, elas já têm um peso muito grande. Mas o que esperamos da epístola é caminharmos além de frases e entrarmos nos meandros e nos caminhos que Paulo traçou para que pudéssemos entender. Portanto, e sem dúvida nenhuma, apesar de conhecida, a carta aos Filipenses muitas vezes não tem a profundidade devida em nossos corações, porque a tornamos frases de efeito. Eu gostaria também de ressaltar de que quando nós sabemos apenas pequenas porções de coisas muito importantes, nós podemos ficar com uma impressão pessoal. Ou seja, talvez para alguns o alegrai-vos de Paulo ressoe tão alto que a carta é só sobre alegria. Outros vão dizer assim: olha, morrer é lucro, a carta é só sobre morrer para Jesus. Outros podem pensar: olha, começou a boa obra, vai terminar, então a carta é toda sobre vamos lá, não desanime, Deus está fazendo sua obra. Quando na verdade, ao pensarmos nessa carta, devemos desenvolver as afeições corretas, independente se são aquelas que desenvolvemos até agora. E sobre o que é essa carta? Do que ela fala? O que Paulo quer dizer aqui? Essa carta é uma carta de agradecimento. Nós vamos tocar em alguns lugares da carta para entender de que agradecimento Paulo está falando. Portanto, eu gostaria que você pudesse ir até o capítulo 2. Nós vamos voltar ao capítulo 1, mas vá até o capítulo 2, por favor. No capítulo 2 é citado o nome de um cooperador de Paulo. O capítulo 2, do verso 19 até o verso 30, vai tratar de Epafrodito. Epafrodito é um cooperador de Paulo, está na caminhada. E Paulo o envia até essa cidade, a cidade de Filipos, e de lá ele sai com mantimentos ou dinheiro, seja lá o que for, com ajuda para chegar até Paulo. E a gente vai saber onde Paulo está. No meio do caminho, esse homem adoece, mas chega até o seu destino. Paulo então, e a gente pode ver isso no verso 26, Paulo o reenvia a Filipos, porque os irmãos de Filipos estão muito preocupados se Epafrodito está bem ou não. Então, além de Epafrodito estar com saudade, Paulo também vê a percepção de que há necessidade que o coração dos filipenses se acalme. O verso 26 diz: ele tinha, Epafrodito, muita saudade de todos vocês, estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Ele então retorna à igreja de Filipos com essa carta em mãos, para que a igreja possa saber tanto de Paulo quanto saber de Epafrodito. Então ele retorna
a Filipos. Essa carta então é uma carta de agradecimento. Paulo está feliz com o que recebeu e agradece enviando essa carta. No capítulo 1, por favor, verso 12, Paulo também tem preocupações quanto ao que os filipenses estão pensando de sua prisão. Paulo preocupa-se porque a prisão do apóstolo Paulo, a qual vamos discorrer já, essa prisão que está na cidade de Roma, ela pode estar sendo uma prisão de agravos. Paulo pode estar sofrendo, sendo torturado. Paulo então, no verso 12, você pode ler, ele diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo então agradece o que recebeu, envia Epafrodito e também acalma o coração daquela igreja. Logo vemos que Paulo tem uma preocupação com essa igreja, é uma preocupação pessoal. Apesar de nós lermos a carta a Tito, a de Timóteo, 1ª e 2ª, e também a carta a Fílemon, com cartas pessoais, não podemos afastar a percepção, o clima dessa carta. Por mais de 100 vezes, você vai contar 100 e quase 10. Paulo usa pronomes pessoais, atribuindo frases em conjunto a si mesmo. Ele vai usar pronomes onde às vezes o sujeito fica implícito, mas você encontra lá, minhas algemas. Ele vai usar o tom pessoal da carta. A carta é pessoal, embora para uma igreja é uma carta extremamente familiar. Então não é de tal agravo que você talvez tenha se afeiçoado pessoalmente pelas palavras de Paulo, que soam orgânicas, que soam intensas. É uma carta intensa também. O clima é um clima pessoal. Vale ressaltar de que Paulo está escrevendo a amigos de longa jornada. Essa carta ela tem um aspecto personal. Paulo cita nomes de pessoas da própria igreja. Portanto, essa carta ela não é uma carta talvez como a carta aos Efésios ou a carta a Roma. Ela tem um aspecto mais próximo de Timóteo do que das epístolas gerais. Dito isso, e é importante que essas coisas fiquem claras porque elas vão fazer bastante sentido no decorrer do nosso entendimento, como começa essa jornada? Onde Paulo começa a história com essa igreja? Eu peço que você possa ir comigo até Atos, capítulo 16, marcando Filipenses para o retorno do nosso sermão. Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. A partir do verso 6, podemos perceber que Paulo está numa região próxima à Turquia, partindo já para a Ásia, e ele está ali na região da Capadócia, da Frígia, e ele está muito interessado em ir para a Ásia. Ele quer se deslocar para a Ásia. O Espírito Santo então impede Paulo e seus companheiros de ir para a Ásia. E naquela mesma noite, ou talvez uma daquelas noites seguidas, Paulo tem uma visão. A visão está descrita no verso 9, diz assim: à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Era muito comum orações de pé. As orações de joelhos elas foram sendo construídas culturalmente e elas eram menos comuns. O homem rogava: passa a Macedônia, passa a Macedônia. Portanto, Paulo, ao ter essa visão, não se detém em sua própria vontade. O verso 10, que é o verso seguinte, já mostra que Paulo, assim que teve a visão, imediatamente foi para a Macedônia. A Macedônia fica numa região de conexão com a Europa, é considerada Europa já. Essa igreja não é a primeira igreja da Europa, diga-se de passagem, mas é a primeira vez que Paulo vai na direção da Europa para plantar uma igreja. Logo, Roma, que já existia enquanto congregação,
agora tem como companhia Filipos. E a história continua, eu peço que você continue nessa história comigo. Paulo então com seus companheiros adentra o território da Macedônia. A cidade de Filipos foi fundada em 358 a.C. por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Filipe deu esse nome a essa cidade, que passou a ser uma espécie de cidade de gente que se aposentava no quartel. Era uma cidade basicamente formada por pessoas que estavam dentro do seio e do corpo militar e áreas de serviço público. E continuou sendo assim até que Júlio César, um dos primeiros quase imperadores, o primeiro foi Otávio em Roma. Júlio César é vingado a sua morte nessa cidade, e depois dessa cidade se tornar mais uma vez palco de uma questão política militar, ela definitivamente entra no cenário como a segunda Roma. A cidade de Filipos é muito importante, como você pode perceber aí mesmo no verso 12 de onde está. Dali fomos achou aí? Filipos, certo? Cidade da Macedônia e a primeira do distrito e colônia romana. Considerados todos que moravam e nasciam ali, eram considerados cidadãos romanos, e como você sabe, isso não era pouco para aquela época. A cidade é de muita importância e Deus desloca o eixo paulino da Ásia para a Macedônia, Europa. É aí também que Paulo encontra-se diante de uma situação extremamente diferente. E preste atenção, irmãos, enquanto eu narro o panorama contextual histórico, não pense que isso não é edificante. Nós já estamos aqui diante de um Paulo que queria ir para a Ásia e foi para a Europa. Agora vamos estar diante de um outro dilema paulino, como podemos observar. Se você ver comigo os versos 13 e 14, vai perceber que, de modo incomum, Paulo não encontra uma sinagoga. Era a abordagem paulina chegar a uma cidade, encontrar uma sinagoga, proclamar a sinagoga, ser expulso da sinagoga e depois procurar um outro lugar. Ou então, recebido com algum tipo de meio recebimento, ele poderia encontrar alguma casa a qual pudesse repousar. A cidade de Filipos não é uma cidade de dispersão judaica. O que significa? Há poucos judeus ali. Você vai perceber na carta de Filipenses, não sei se percebeu, não há nenhuma menção do Velho Testamento. É uma das poucas cartas paulinas onde não há nenhuma citação veterotestamentária. O que significa isso? De que Paulo falava quase que exclusivamente a gentios. Paulo então vai na contramão da sua vontade inicial e chega lá e não tem nenhuma sinagoga. Onde ele vai? Ele vai e descobre que existem pessoas que oram, provavelmente talvez alguns judeus, poucos, mas que oram ali à beira do rio. Ele encontra mulheres apenas. Observe, por favor. Ele não encontra homens, mas mulheres orando. E o verso 13 nos coloca de que pareceu haver um lugar, no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos ali, falamos às mulheres que haviam se reunido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar comigo na minha casa, e nos constrangeu a isso. Esta mulher se converte, Paulo encontra repouso, mas não acaba essa jornada. Em seguida, o que nós temos, eu vou tentar sintetizar um pouco para que voltemos especialmente à carta de Filipenses. O que nós temos é um encontro sobrenatural de Paulo com uma situação de uma jovem adivinhadora. Ela dava muitos recursos para as pessoas que eram seus senhores, devia ser uma escrava adivinhadora, e ela corria atrás de Paulo e dizia: olha, ouçam o que eles estão dizendo, é Deus vivo, é Deus Altíssimo que está dizendo sobre eles. Era uma expressão para dizer o Deus dos deuses não é sobre o nosso Senhor. Então essa moça, essa jovem que ficou incomodando Paulo seguidas vezes, até que no momento, verso 18, Paulo não suporta mais aquela confusão gerada, aquele distúrbio gerado pelaquela jovem, talvez até uma distorção do que será que eles estão falando mesmo que ela. Paulo faz o quê? Indignado, diz a palavra do Senhor, ele se volta ao Espírito e diz: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos dessa jovem viram que o seu dinheiro tinha ido embora, foram até os magistrados. E os magistrados levaram Paulo e seu companheiro Silas
até o cárcere, e antes lhe surraram muito. No cárcere, você já deve ter ouvido falar dessa história, no cárcere, Paulo e Silas entoam cânticos ao Senhor, de madrugada, jubilosos por apanhar pelo nome de Jesus, e então um terremoto, as solturas, tudo é quebrado, e o desespero do carcereiro ao ver que tudo isso tinha acontecido. Esse carcereiro, que tinha como Deus certamente César, prefere se matar, tem que passar pelas mãos de ter deixado alguém fugir. Quando ele ia se matar, Paulo diz: não, todos estão aqui, todos estão aqui. O que se segue é uma conversão desse carcereiro. Ele limpa as chagas de Paulo e Silas. Depois se descobre, ali por volta do verso 38, de que Paulo e Silas são cidadãos romanos. Todos temem, eles são soltos. Não sabemos se do começo da pregação até a última estada de Paulo se decorreram alguns meses, já que o verso perto da jovem admiradora diz muitos dias, ou alguns severos dias se seguiram. Porém, o que acontece é que Filipos nasce de modo inusitado. Paulo quer ir para um lugar, o Espírito Santo diz: não, é para outro. Paulo costuma pregar em sinagogas, é um ambiente onde ele já tem talvez uma logística de como agir, como apanhar, e aí tudo vira ao contrário. Paulo está pregando na rua, vem uma desviadora, ele é preso, surrado e solto, tudo muito sobrenatural, tudo muito forte, tudo muito intenso. A mensagem chega à Europa por Paulo, e nesse momento temos a primeira igreja paulina plantada na Europa, e ela é fruto da obediência à vontade de Deus, ela é fruto de eventos sobrenaturais, e ela é fruto e perpassa pelos sofrimentos físicos de Paulo. Portanto, essa carta é muito pessoal, porque essa igreja é muito diferente, é uma igreja marcante para o apóstolo, ela tem um aspecto diferencial em relação a isso. Aí, eu peço que você não pare de andar comigo. Em Atos capítulo 16, de Atos capítulo 16, nós vamos para frente em Atos, ao último capítulo. Nós vamos até o último capítulo de Atos, e lá, no capítulo 28, nós encontramos, novamente eu vou sintetizar o quanto posso. Paulo passa por muitas coisas, ele é preso em Jerusalém, há plantios de igreja antes, ele é preso em Jerusalém, e decorrendo disso, 2 anos depois, tentativas de soltura de Paulo, ele passa pela mão de alguns reis governadores, é enviado, a pedido dele mesmo, ele é enviado a César para ser julgado em Roma. Há naufrágio perto de Malta, muitas coisas, eu não quero tocar nesse assunto para que não venhamos a discorrer além do demais. Paulo está agora chegando em Roma, e ele chega em Roma, ele está sob prisão, e diz a palavra de Deus no verso 30 do último capítulo de Atos, que ele está sob prisão domiciliar, diz assim a palavra do Senhor. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ok? Aonde nós estamos então? Bom, de um modo muito simples, nós estamos lendo a carta aos Filipenses, que está entre o verso 30 e o verso 31 que você acabou de ler. Essa carta ela foi escrita pela prisão romana. Então muita gente quer a continuação de Atos. Atos podia ter 35 capítulos, 45 capítulos. Quando eu li Atos pela primeira vez, eu falei: por que acabou? E acaba de um jeito que você não espera. Aí você vai perguntar: mas pastor, não pode ser em outro lugar? Olha, os indícios apontam de que essa carta de Filipenses foi escrita aqui mesmo. Tanto a questão da guarda pretoriana, o otimismo de Paulo em relação à sua soltura. Então, o que nós temos aqui é que os teólogos afirmam quase que com bastante certeza e precisão de que Paulo foi solto e mais um empreendimento missionário aconteceu. Então ele retorna à prisão no ano 64, 65 e morre nas mãos de Nero. Talvez você já tenha lido a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e o tom é bem diferente, a coisa já está indo para um fim, né? O otimismo da carta aos Filipenses
tem muito a ver com as perspectivas que nós lemos. E quantos anos decorreram desde o plantio da igreja até a carta que nós estamos estudando? Aproximadamente 10 anos. Pelo menos isso. 10 anos depois, Paulo está apontando para os eventos que você vai ler aqui, as dificuldades da igreja de Filipos. E Paulo viveu muita coisa em 10 anos. Você já viveu muita coisa em 10 anos. Eu já vivi muita coisa em 10 anos. A minha caminhada no Evangelho, ela tem aí quase 11 anos. E eu posso lembrar de muitas coisas, eu acho que você também. E você também pode se esquecer de algumas delas. A gente se lembra de algumas, a gente se esquece de outras. Portanto, pensar em 10 anos é pensar em muitos acontecimentos. A igreja de Filipos também certamente mudou bastante e deve ter passado por várias situações. E agora, diante de um panorama que eu acredito deva ter enriquecido a sua compreensão, eu peço que você venha até a carta de Filipenses e estabeleça o seu olhar com bastante cautela para que não venha a não rever certos pontos que talvez que passaram despercebidos. Paulo começa a sua epístola relatando a coautoria com Timóteo, seu cooperador, e como na carta mesmo disse, é um filho na fé. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa epístola, ela endereçada à igreja, nos destoa logo alguns aspectos que fogem ao comum. Primeiro é o fato de que Paulo inclui na saudação inicial bispos e presbíteros, ou bispos e diáconos. Paulo faz uma inclusão incomum nas suas cartas, não é algo que ele faz sempre, ou pelo menos não é algo nem que ele faça. Paulo também coloca aqui uma preocupação que não é incomum, mas é importante, a todos os santos, observe na sua escritura aí, na Bíblia Sagrada, a todos os santos. Significa então que Paulo endereça a toda a igreja e ressalva que isso se inclui os diáconos e os bispos. Santos são todos aqueles que são convertidos ao cristianismo pelo Espírito Santo. Todos os salvos são santos, separados por Deus para o cumprimento da sua missão, propagação do Evangelho. Todos os salvos são santos do Senhor, inclusive bispos e diáconos. Mas aqui existe uma problemática que eu quero ressaltar. Quantos já tiveram a oportunidade de ler o segundo capítulo? O segundo capítulo que fala da humilhação de Jesus Cristo, a humildade do Messias, subjugado a tal ponto de se tornar escravo. Essa humildade, somada ao capítulo 3 de Filipenses, a qual Paulo atribui também que nascido da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, não é nada. Ele diz: eu reputo isso como nada, como lixo, isso não é nada. Existe a humildade de Cristo descrita, a humildade de Paulo descrita. Então existe uma preocupação. Essa igreja talvez esteja passando por desafios com relação ao orgulho, com relação à sobreposição, pessoas sobre outras, pessoas estão se olhando com um certo grau de eu estou mais acima, eu estou acima de você, eu estou à frente, eu acho que eu estou melhor. Paulo tem essa preocupação aqui e ele inclui, portanto, a ideia de bispos e diáconos como uma afirmação necessária à autoridade da igreja. Se você puder ir comigo até o capítulo 2, até o capítulo 4, vai perceber que a disputa, talvez por algum motivo que nós desconhecemos, mas uma disputa acontece no capítulo 4, verso 2, e Paulo interfere. A igreja está com um problema com relação a relacionamentos, e Paulo interfere no capítulo 4, verso 2, dizendo assim a duas mulheres importantes para aquela igreja: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Eu peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Se você puder ir comigo até o capítulo 2, verso 5.
vai encontrar também uma frase que nos chama a atenção. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. O que nós temos aqui? A igreja passa por problemas, e esses problemas tangem aspectos de orgulho. Talvez você possa pensar que orgulho é uma coisa que você combate no começo da conversão e depois não mais. Talvez você possa pensar que com o tempo o orgulho ele simplesmente some, mas isso não existe. O orgulho permanece. E se não olharmos com precisão, com acuro para o orgulho, em comparação à humilhação de Cristo, nós não vencemos. A igreja se divide, e isso com bastante rapidez. Eu ressalto também, voltando ao primeiro capítulo, que Paulo tem desafios aqui com relação à percepção de que é para todos. A Reforma Protestante ela teve um caro empreendimento para Lutero, Calvino e seus companheiros. A palavra de Deus na mão de todos. Lutero e Calvino criam que todos deveriam ler as Escrituras, do mais simples ao mais magistrado, ao mais poderoso dos homens. Todos deveriam ter acesso às Escrituras. Quando Paulo coloca todos os santos, ele espera que todos na igreja leiam. Ele espera que todos entendam. E ele acredita nisso. Eu, como pastor, às vezes ouço coisas absurdas, como por exemplo, de que tem coisas que os membros não vão entender, então eu não prego. Existem igrejas que não pregam o Apocalipse porque é muito difícil, as pessoas não vão entender, elas vão se perder. Outras igrejas acham que Eclesiastes é muito pessimista, então elas não pregam. Paulo acredita sinceramente que a exposição das suas palavras vão ser úteis a todos. Não exclua livros bíblicos do seu hall de leitura bíblica. Não tenha uns ou outros livros da Bíblia, esse eu acho que vai demorar uns anos para eu ler pela primeira vez. Não, vá às Escrituras, peça ajuda, compartilhe, clame pelo Espírito Santo, ele vai lhe ajudar. Retomando a carta aos Filipenses, a ideia de bispos e diáconos estarem aqui envolvidos é que Paulo reconhece essas lideranças. Paulo coloca bem claro que bispos e diáconos estão envolvidos nessa carta, e ele ressalta bispos e diáconos. Isso é muito interessante. Os bispos são episcopos, em grego algo como supervisores, aqueles que estão no sentido de sobre o olhar deles a igreja está sendo supervisionada, guiada espiritualmente através do ensino. Aos diáconos, o serviço material, em Atos 6 inicia-se o processo diaconal. Logo, Paulo reconhece essas lideranças. Assim como Paulo, que reconhece essas lideranças e ao mesmo tempo apresenta o exemplo de humildade de Jesus e o exemplo de humildade dele mesmo, nós precisamos ficar atentos com as conexões que essa carta faz. Paulo não joga palavras a erro. A apresentação dele de Timóteo é Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Talvez você possa pensar assim: ora, mas servos é uma palavra comum na Bíblia. Em grego aqui, por mais que você saiba, é impossível não ressaltar. A palavra grega é doulos, significa escravo. Escravo mesmo. Escravo de quem pertence a outro. Escravo de quem não é de si mesmo. Escravo de quem não se manda. Escravo de quem abaixa a cabeça e vai para onde foi mandado. Você entende o que quer dizer? Escravo. Quando Paulo e Timóteo descrevem a si mesmos, eles descrevem como escravo. E eu gosto de ressaltar às vezes palavras mais do que outras, porque não percebemos que você se classificar escravo naquela sociedade é você se colocar abaixo de tudo e de todos. Nós não temos essa noção porque não tem mais escravo aqui. Não tem mais escravo no Brasil, não tem mais escravo na Europa, e as escravidões que tem são escravidões que o governo vai lá, bate em cima, tenta acabar, são escravidões por trabalho, canaviais. Agora, quando eu falo para você que Paulo e Timóteo se colocam e rebaixam-se a uma posição social que não lhes confiaria nenhum tipo de respeito, eu gostaria de te dizer e te perguntar: você é escravo de Jesus Cristo?
Jesus pode te mandar para onde Ele quiser, Ele pode fazer o que quiser, Ele pode dizer, não, vai para a Ásia, vai para a Macedônia. Tem pessoas que têm dificuldade de trocar de universidade, choram, eu não acredito que Deus está acabando com o meu sonho. Eu não acredito que Deus não me deu isso. Como o irmão aqui falou, que Deus é esse que se faz? Que Deus é esse que você acredita? Eu ressalto, tu é escravo do Senhor Jesus Cristo? Paulo e Timóteo se viam como escravos. O ambiente de escravidão é um ambiente onde alguma pessoa nos manda fazer, a gente abaixa a cabeça e faz. Outra pessoa nos manda fazer, a gente abaixa a cabeça e faz. E aí a outra diz, você vai ficar aqui, a gente abaixa a cabeça e faz, entende? Sinte que evódia, abaixe a cabeça. Abaixe a cabeça para os seus bispos, para os seus diáconos. Mutuamente se rebaixem. O que estão esperando? Paulo está clamando ao nosso coração. O que vocês pensam que são? Frequentemente eu costumo ver Paulo com grande estima e o coloco como um grande homem de Deus. Eu não quero aqui uns puristas, né? Já que o termo puritano eu respeito e eu acho muito caro. Os puristas. Sabe quando você fala assim, Paulo é um grande homem de Deus, só existem grandes homens de Deus. Aí começa, sabe, a falar um monte de coisa só porque você chamou alguém de grande homem de Deus. Paulo é um homem que eu respeito Paulo. E ele é escravo. Ele não se mandava. Talvez por isso nós possamos fazer uma leitura do verso 3, um olhar um pouco diferente, sabe por quê? O verso 3 diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo o quê? Que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, complete, súplicas por todos vocês em todas as minhas. Você realmente agradece por tudo que lembra? Você consegue, você que anda comigo, vocês que andam juntos, você que anda com alguém, consegue agradecer por tudo que lembra? Tem coisas que você busca evitar para que o relacionamento continue lá. Você abaixa um pouco a cabeça e fala assim, não quero lembrar disso, porque quando eu lembro disso dá um gostinho de não andar mais com você. Paulo lembra de tudo. E tudo que ele lembra ele agradece. Não só do que é bom, mas do que não é tão agradável assim. E sabe por quê? Porque ele é um escravo. E o escravo agradece não porque alguém ou outro, ele agradece porque se ele passou por aquilo, seu Senhor o mandou. Se ele não passou, seu Senhor evitou. Se ele enviou, se ele sofreu, se ele chorou, se ele padeceu, bendito seja. É isso que Policarpo, em seu martírio diante do governador de Esmina, disse. 86 anos, disse Policarpo, o mártir da igreja, 86 anos com Jesus, eu vou reclamar de alguma coisa? Não tenho nada para reclamar de Jesus. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer morramos, quer vivamos. E ele tinha essa consciência. Eu pergunto para você, você tem? Você que está na igreja aqui como visitante ou como membro, você tem consciência que vai ter memórias terríveis de pessoas que estão aqui? Você tem consciência que eu mesmo posso me fazer muito mal, mas que você vai chegar lá assim, de tudo que me lembro, agradeço tudo que eu vivi. Isso não significa aquela frase, eu não me arrependo de nada, não é isso, é agradeço, porque eu sou pertencente a alguém. Se o Senhor permitiu que eu passasse por tal aflição, bendito seja o Senhor. Essa resignação são as portas escancaradas da paz cristã que se deposita na vontade de Deus em Cristo Jesus. Portanto, não buscamos paz na resolução de problemas, buscamos paz no cumprimento da vontade de Deus. E quando Paulo não cumpre a vontade de Deus, a paz de Deus está com Paulo. Ele agradece por todas essas coisas. Se você perceber, ele tem uma profunda amizade com essas pessoas. E ele traduz essa profunda amizade de lembrar de todas as coisas em orações. O verso 2 é quase que uma oração, que a graça e a paz de Deus, ele evoca aqui, o Senhor os abençoe. No verso 3 ele continua, dou graças
graças ao meu Deus. Ele fala com Deus e diz: obrigado, Deus. Depois o verso 5, eu dou graças pela maneira que vocês têm participado da proclamação do Evangelho. Depois lá no verso 9 ele escancara. E também faço o quê? Esta oração. Paulo tem um relacionamento de oração com essas pessoas. E por isso, após 10 anos, eles ainda estão um para o outro. Nós temos pessoas que amamos aqui essa noite. Eu amo, e aí poderia usar a palavra amor com mais precisão. Eu gosto também de andar com pessoas aqui, a quais já conheço há muitos anos, mas isso não é possível sem que eu os ame em oração. Se você ama alguém, ama orando primeiramente. Não diga que ama se não ora. Com que frequência ele ora? Assustadoramente, o verso 4 nos consterna. Fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês em algumas das minhas orações. Não. Em todas as minhas orações. Palavra inspirada. Paulo está falando a verdade. Ele ora todo dia. Ele ora todo o tempo pela igreja que ele plantou há 10 anos. E por isso ainda os tem. E por isso ainda é algo para eles. O verso 3 ainda coloca a súplica, que é uma oração em agonia. Queremos ter amigos de longa data, pessoas que acompanhem a nossa vida e que nós possamos acompanhar. Desejamos por amizades profundas, sim, mas o quanto de fato observamos Paulo em suas afeições e amizades profundas. Você é meu amigo? Você é minha amiga? O quanto ora por mim? Eu sou seu amigo? Eu deveria me questionar o quanto eu oro por você. Acredito que se você quiser reinterpretar os seus relacionamentos, vai ter de fazê-los começando orando por eles e buscando em Deus o que eles são. Tudo se segue e obviamente nós não vamos parar em todos os momentos, mas imagine que os desafios de uma igreja que não se vê serva escrava, uma igreja que está ouvindo Paulo falar assim: oro por vocês todos os dias. E eu vou usar o nome dos personagens da narrativa, a Evódia e a Cinti, que devem estar falando: nossa, há 10 anos ele ora por nós. E eu de repente não estou orando por ela. Paulo descreve a si mesmo como escravo, porque essa é a única condição de se viver o cristianismo, como escravo. E a carta segue, nós estamos indo para os nossos 10 minutos finais. A carta segue, além de nos chamando a atenção para a escravidão paulina, o verso 5 diz: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mais um poderoso argumento de Paulo. Andamos juntos porque andamos proclamando o Evangelho desde o primeiro dia. É o que nós fazemos. Desde o primeiro dia. Existe um tema central na amizade de Paulo com aquelas pessoas. O Evangelho não são seus gostos, não são afetos físicos, não é o ósculo santo, não são as doações, é a proclamação do Evangelho. Deveríamos pensar nessa carta que nos começa num tom de amigos, se o que nos une é o Evangelho. Deveríamos essa noite pensar se marido e mulher estão unidos na proclamação do Evangelho, apenas procurando bons momentos para viver, viagem, saídas. Deveríamos pensar se em nossos filhos estamos construindo um relacionamento de proclamação do Evangelho. Se quando você pega suas crianças, você aponta elas para o Evangelho e pega a mão delas e vai com elas. Gostaria de pensar que amigos só são amigos de longa data se o Evangelho os unir.
Nós só vamos juntos longe se formos com o Evangelho. Os gostos acabam, os afetos às vezes mudam, as vontades passam, aquela euforia inicial da descoberta também passa, amigos, namoro, passa tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece, e se ela nos unir, ela nos carrega. Questione a si mesmo sobre o que estabelece seus relacionamentos. Questione a si mesmo sobre a posição que você ocupa em seus relacionamentos, se é de escravidão ou de senhorio. Questione a si mesmo se ora pelos relacionamentos mais profundos que tem. Tentar agradar as pessoas dura por um tempo, depois não funciona mais. Você deve ter o Evangelho. Paulo, então, aplica esse poderoso argumento do Evangelho tanto a si mesmo, dizendo: vocês estão comigo porque nós estamos nisso, quanto a eles mesmos, porque evoca por ele unidade, e essa unidade com Paulo precisa ser a unidade entre eles mesmos. O Evangelho precisa nos unir juntos pelo Evangelho. Verso 5 e verso 6 vamos estar concluindo. Eu espero que o Espírito Santo já esteja fazendo mudanças no modo como você se dirige a pessoas, a seus líderes, a amigos, a marido, a mulher, a filhos. O verso 5 e 6 estão conectados. Não dá para dizer o 6 sem lembrar do 5, porque o 5 e o 6 têm a mesma mensagem. Vai dizer assim, eu vou ler juntos: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou certo de que aquele que começou uma obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este algo aqui. Há 10 anos, Paulo havia plantado uma igreja, certo? Há 10 anos. Há 10 anos, Paulo alimentava essa igreja com orações, certo? Ele regava essa igreja com orações. Há 10 anos, esses amigos de longa data eram muito importantes uns para os outros. Mas Paulo não diz que essa obra é dele. Ele diz que é aquele que começou a boa obra. O Evangelho nunca é uma ação humana. O Evangelho nem é mesmo uma mensagem que possa ser inferido à humanidade enquanto atuação. Jesus Cristo fez a obra toda sozinho. Ele profetiza acerca dele mesmo com o espírito de profecia. O Espírito Santo profetiza a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo se estabelece como o Senhor da igreja e por 3 anos e meio prega, e ele faz a obra da cruz sozinha. Ele envia o seu Espírito que continua convencendo os homens sem que os homens queiram ser convencidos. Aquele que começou a boa obra plantou a igreja de Filipos e continuou regando Filipos com as orações paulinas e continuou trabalhando naquela igreja. Se você acredita essa noite que o Evangelho é algo tal qual que você possa fazer, de que a mensagem de que Jesus salva pessoas é algo que você pode aceitar, porque hoje você está querendo, você está completamente enganado, porque Ele começa a boa obra e Ele termina no dia dele, o dia de Cristo Jesus, onde Ele reunirá todos os santos. Ele reunirá. A igreja é dele. Quem manda ser escravo é Ele. Quem ordena que ame é Ele. E cabe a nós, criaturas de Deus, nos submetermos ao nosso Senhor. Eu gostaria muito que nessa noite o seu orgulho fosse abatido, que o modo como você e eu tratamos as pessoas baixasse a bola, porque o Senhor da igreja está aqui. Isso não é uma frase de efeito. Ele está aqui e devemos nos submeter à vontade dele. Paulo, ele é prisioneiro de Cristo. Ele está preso em Roma. E eu não sei se você lembra da segunda carta de Paulo a Timóteo, mais ou menos no capítulo 2, acho que verso 9, Paulo vai dizer o seguinte: eu estou preso por causa do Evangelho, mas a palavra não está algemada. Ele não crê que as algemas dele, em qualquer circunstância,
seja um impedimento para o Evangelho. E ele vai dizer ali no verso 12 que você leu, de que existem irmãos que com mais ousadia ainda, vendo que ele está preso, estão pregando também. Deus não depende de nós, Deus nunca dependeu de Paulo. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Essa noite é uma noite onde eu penso que a proclamação do Evangelho, nossas orações pelos santos, nossas amizades em relação a nós mesmos em Cristo, precisam estar submetidas ao senhorio daquele pelo qual todas as coisas são feitas. Não acredite você mesmo que possa fazê-las. Submeta-se diante da potente mão do Senhor, e ainda nessa oração que vamos fazer daqui a alguns minutos, diga: eu submeto meus amigos, eu submeto meu trabalho, eu submeto, Senhor, eu baixo a cabeça, eu preciso de Ti, faz em mim, por favor. Eu clamo essa noite, eu apelo essa noite, para que você volte para Deus em Cristo e seja escravo do Senhor, porque é só ali que há alegria. Paulo foi levado a Filipos em uma visão. Quem deu a visão foi o Senhor. Paulo não achou sinagoga, e alguns à beira do rio o Senhor os deu. Talvez ele não imaginasse que aqueles poucos gerariam tantos problemas, né? Surras nas costas, prisões. 10 anos depois, amigos de longa data se encontram numa carta que nos abençoa até hoje. E nos abençoa porque o Senhor fez essa carta, e o Senhor nos deu essa carta. Eu peço que tenhamos algumas conclusões muito simples sobre isso hoje. Ame profundamente seus irmãos em Cristo e cuide-os por mais tempo e com mais oração do que tem feito. Ainda sobre isso, é impossível que compreendamos a natureza do Evangelho e permaneçamos com orgulho próprio e desprezo de qualquer pessoa. Os escravos de Jesus. E ainda, a mensagem do Evangelho aponta que Deus salva as pessoas sem precisar da ajuda delas. Ele apenas essa noite requer, por ser nosso Senhor, que nos submetamos a Ele. Eu peço que você me acompanhe em oração. E questione-se. Questione-se sobre sua servidão. Sobre o modo como ouve as pessoas quando elas lhe trazem que você precisa mudar, que você precisa congregar, que você precisa perdoar. O Senhor usa os santos dele para nos trazer essas correções com uma frequência absurda. Hoje está me usando, mas logo mais, daqui a alguns minutos, outro se senta perto de você e a palavra de Deus vive e eficaz corta você novamente. Submeta-se. Submeta-se diante da potente mão do Senhor. Submeta-se. Baixe a cabeça para Deus e essa noite encontre a verdadeira alegria. Que o seu casamento seja revivificado na servidão de Jesus Cristo. Que seus amigos possam perceber o modo tão humilde com que a amizade que você tinha se tornou com eles agora. Que amigos possam essa noite encontrar em Cristo a resposta. Que pessoas que estão aqui precisando perdoar possam hoje ter descoberto que escravos perdoam porque o seu Senhor perdoou e o ordena, perdoe também. Oremos.